Olá, estamos ao vivo para mais uma live super especial. Deixa eu já receber o nosso convidado super especial. Todos muito bem-vindos. Tiago, obrigado pela presença. Boa noite, Márcio, tudo bem? Oi, Geraldo, tudo bem? E você? Tudo maravilha. Presença ilustre, estava falando aqui para as pessoas que já estão entrando, Que que bom. hoje vai ser uma live muito especial e me sinto super, super, super honrado, porque é a primeira live do Geraldo, né? Então me sinto Exatamente. muito. Mas é uma coisa, então assim, vamos dar as boas-vindas para todo mundo que já está chegando. Juliano, boa noite também. Doutora Tatiane, acho que Minha você esposa. conhece, Geraldo, Carol, todo mundo aqui. Cita, prazer enorme. Mônica também. Mônica, seja bem-vinda. Todo mundo. Bom, a gente vai bater um papo aqui super especial. Acho que mais do que o Márcio aqui, consultor da Blue Numbers, ficar falando, acho que é sempre legal para os empresários, Geraldo, escutarem de outro empresário o que tem feito, o que tem dado certo, quais Como são é os fácil? caminhos, Como é como é fácil? fácil. Não sei se como é fácil, mas como não precisaria ser tão difícil, não é? Eu acho que muitos Exatamente. sofrem e não precisaria ser tão difícil assim. Então, Mas é primeiro, fácil. então, vamos Quando a dar as gente, boas-vindas de novo para todo mundo. né? Geraldo, acho que tua conexão falhou. Repete de novo. Então, quando tem pessoas boas por perto, não só internamente, externamente, direta e indiretamente, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Começam a clarear. Isso demora um tempo, Exatamente. mas as coisas vão acontecer. Exatamente. Então, encontros, né? Eu falo que é feito encontros a nossa junção, há 6 meses atrás, foi um encontro de eu estar estudando muito, de eu estar procurando algo melhor para dentro da empresa. E eu que quer ser. E o teu convite foi após alguns convites que eu já tinha recebido para participar de algumas lives. E por perfil mesmo da pessoa, Geraldo, nunca fui de participar, de aparecer muito. Isso é uma coisa pessoal. Mas o tempo foi mudando e quando veio o convite da tua parte, eu vim, não me hesitei na hora de dizer eu aceito 100%. Então, primeiramente, quem que Agradeço mereceu demais. alguma coisa te agradecer é o Geraldo e toda a equipe de MD, Márcio, por o nosso bate-papo, que às vezes dura 2 horas, às vezes 4 horas, mas foi aquele bate-papo informal e foi uma troca de experiências muito mais vindo da sua parte, mas trazendo para dentro de uma empresa, não importa se ela está faturando 7 dígitos, 8 dígitos, ou até 9 dígitos, como deve ter empresa que você trabalha, pelo porte profissional que você é. Então, não importa isso, mas eu acho que a fórmula serve para todas. E eu conheci o Márcio, para quem está presente, através do meu sucesso.com, que é um site do Flávio Augusto, um cara que eu admiro muito e sempre observo muito as suas decisões. Foi lá dentro que eu conheci ele e foi até importuno num domingo, no particular, eu comecei a escrever para ele e falei assim, pô, esse cara pedala, esse cara fala uma linguagem extremamente fácil e eu preciso ter ele próximo de mim muito rapidamente. Eu olhei e falei, cara, é esse cara que eu vou trazer para próximo de mim. Não foi fácil, porque a gente começou em negociações, valores de ambas as partes, mas rapidamente a gente acertou. E como eu deixei um projeto a longo prazo, nada eu digo que acontece por acaso. E eu que te agradeço por ter aceitado e fazer parte dessa equipe de uma empresa que são apenas 3 anos, mas uma empresa que vem mostrando algo que é um pouco mais de vida, não só um produto. Acho Maravilha. que era isso. Primeiro, agradeço demais essa introdução que você já fez. Quero dar as boas-vindas para quem foi chegando. Camila, obrigado por ter entrado e participado aqui com a gente também. Quero deixar muito, muito, muito aberto para todo mundo que está participando, que tem um campo de comentários embaixo. Quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta, fiquem super à disposição, fiquem super à vontade. E a gente vai estar olhando e respondendo com todo o gosto.
Geraldo, conta um pouquinho o que é a AMD. Você falou que já está há 3 anos à frente da AMD. O que é a AMD? E eu queria já emendar uma primeira pergunta. Vamos Porque lá. você é um super vendedor, né, de mão cheia, da vida inteira, vende muito, Nasci com vendas. gosta de vender. Gosto, Nasceu em vendas e gosta de gosto. vender e gosta de gastar sola de sapato atrás de cliente, de visitar cliente, que eu sei. E aí queria saber, então, por que você veio atrás de uma consultoria financeira, já que você vendia muito, vende e vendia muito, e, portanto, não era um problema para você, né? Porque muita gente vem atrás de consultoria porque não tem resultado, porque, enfim, a hora que você vai olhar, falta venda. Mas não era o teu caso. Então, primeiro, conta o que é a AMD e por que você veio atrás de uma consultoria, já que você já era um baita vendedor. Márcio, obrigado pelo baita vendedor, mas eu falo que vendas é sempre uma coisa que eu escuto isso diariamente, né? Até dentro da empresa. Ah, você nasceu com o dom. Eu não nasci com o dom. Ninguém nasce com o dom de vendas, ninguém nasce vendendo, né? A gente nasce treinando todos os dias. Eu acho que eu tive a sorte de nascer filho de pessoas que... Como é que eu vou te falar? Que nasceram com vendas. Eu nasci dentro de vendas. O meu escritório, a minha casa era o escritório do meu pai de representação comercial. Então, eu acho que eu fui escutando isso desde os meus 2, 3 anos de idade. Então, a minha vida era vendas. Eu nunca fiz outra coisa que não for vender. Eu nunca tive uma carteira assinada e eu nunca fiz. Eu já vendi de tudo, né? Eu vendi várias coisas, mas o suplemento alimentar foi o que mais me tocou. E em 1999, entrei no ramo de segmento de suplemento alimentar, na empresa probiótica, já foi líder de mercado, como representante comercial. E lá eu comecei a aprender muito como suplemento alimentar, tive a oportunidade de viajar, conhecer, e tive a oportunidade, dia 3 de julho de 2017, fundar a empresa dentro da minha antiga casa, através de uma pessoa muito especial que faz parte de toda a história da MD, que é a Lourdes, que hoje é onde eu fabrico meus produtos. E a gente teve muita sorte de estar se conhecendo, que eu falo, como eu falo, a vida é feita de encontros, e a gente foi encontrando pessoas no meio do caminho e foi acontecendo a MD. A MD é uma empresa de suplementos alimentares. Hoje ela é fabricada na Biogen, em Tapicerica da Serra, em São Paulo. Né? Nós temos um depósito em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, onde fica o nosso escritório. Começamos no Sul e depois, com o tempo, a gente foi aprendendo que a gente poderia fornecer para outros clientes a nossa proposta, que era diferente de outras marcas que a gente tem no mercado como líderes de mercado. E o que fez eu ir atrás de você, Márcio, é a pergunta que você deixou no ar, né? Colocando assim, por ser um ótimo vendedor, o que a gente veio? Quando é uma empresa montada através de uma pessoa de vendas, você não vai ter problema de vendas. Se a empresa tivesse sido montada por uma assessoria financeira, eu não teria problema de assessoria financeira. Ou por uma consultoria, de sistemas, eu teria o melhor sistema do mundo. Então, a gente começou com vendas. Então, o nosso problema foi vendas hoje dentro de MD. Com planejamento e experiência de vendas, atingiu o que a gente tinha necessidade. Mas quando vai passando o tempo, Márcio, você começa a observar que quando você vai mirando 8 dígitos, que é o que a gente vem alcançando esse ano e a gente vai alcançar, a gente começa a observar que a gente não é só vender e ocupar espaço de prateleira. Eu começo a precisar de inteligência. E essa inteligência, quem vende vendas, cara, ele não tem. Né? Ele tem número, ele tem faturamento. Só que ele não tem inteligência de como colocar um produto dentro de um segmento, dentro de uma loja. Então, a maior facilidade do vendedor é vender promoção. Isso é muito fácil. Vender produto de curva A é muito fácil. Agora, você saber vender e deixar lucro na empresa, foi quando eu falei, opa, eu estou chegando no 8 dígitos, eu preciso ter uma consultoria de alguém que me dê direção e certeza do que eu estou fazendo. E eu falo assim, não é porque a gente vinha batendo metas há 13 meses que eu olhava e dizia assim, eu sempre pensei, será que está certo? Será que eu estou tendo lucro? Será que todos os meses são iguais? Né? Por mais que quando a gente já tinha planilha DRE, já tinha um pouco de conhecimento, foi quando a gente pensou, cara, eu preciso estudar. Né? Eu tenho 44 anos, com 43 anos eu falei, cara, eu vou estudar, Márcio. Entendeu? E foi quando eu acabei te conhecendo
E foi quando a gente começou a mudar muita coisa na vida pessoal e dentro da empresa, foi quando a gente começou a estudar a necessidade da empresa. A necessidade da empresa era: eu preciso de alguém para me dizer, você pode isso, A, B ou C. Com direção, Perfeito. com inteligência. Foi quando a gente acabou se conhecendo e foi isso que eu trouxe. A financeira, cara, me dá toda a direção, planejamento, mudou a empresa em 180 dias que você está dentro da empresa, você mudou a empresa de sair de 0 para 10, para 20, 2, 7. Se a gente entrou no nível de 20, a gente foi mantendo com crescimento menor, mas sem ter aquela queda. O resultado foi sempre igual. Então, isso Vamos contar um pouquinho? Eu queria contar um pouquinho do que a gente fez no começo. Eu falo demais. Não, mas eu também falo demais e eu estou sem voz, então eu vou deixar você falar muito mais. Vamos lá. Olha, o que é legal para as pessoas entenderem, porque, como você falou, você veio batendo recorde de venda durante 13 meses, mas, às vezes, se a gente complementar com alguma informação, e foi o que aconteceu, com um conceito, a gente falou de um conceito chamado CMV, custo da mercadoria vendida, ou custo do produto vendido, CMV. Quando você estava de peito aberto e entendeu o que era CMV, e que você precisava olhar o CMV, e aí eu queria que você contasse também como é que mudou sua rotina isso, porque virou diário, né? Essa rotina virou diária de olhar para todas as vendas, o CMV tinha que ser batido, e batendo o CMV, a gente conseguiu fazer uma coisa espetacular, que é o tema dessa live que a gente pôs, que era ter previsibilidade na lucratividade, no lucro, no resultado, né? Ter uma lucratividade já previsível. Por quê? Porque as empresas, e a tua não era diferente, um mês tinha 15% de resultado, um mês caía para 8,5%, depois subia para 11%, depois caía, depois subia. E o que a gente fez, ou o que você fez, olhando o CMV, é garantir uma lucratividade sempre constante. Não tem erro, não tem muito erro, né? Conta um pouquinho o que foi isso e o que mudou. É o que eu falo, né? Eu não faço nada. Eu acho que eu sou uma pessoa que escuto dentro da empresa, e eu sempre falo para os meus vendedores, para as pessoas que dirigem, que trabalham comigo hoje. Eu falo para os meus vendedores, minha equipe de vendas, eu falo exatamente, todos são melhores do que eu. Eu tenho certeza do que eu falo, e eu não falo isso para levantar eles. Eu falo porque eles são melhores do que eu. Eles têm coisas que eu não tenho. Só que eu coloco vendas... A minha equipe também é melhor. A minha equipe também é melhor do que eu, e eu falo para todo mundo. Sem ego nenhum. Né? O cara que está lá tocando aquele instrumento, ele precisa, às vezes, de um maestro. Às vezes, o maestro é o cara que sabe tocar um pouquinho de cada instrumento. E o cara de vendas ali, ele toca muito um instrumento. Eu acho que quando você encontra essa melhor equipe, com um cara que pensa e vai direcionando o que a pessoa tem que fazer, vem o resultado. Então, esse resultado, quando a gente escolheu o CMV, eu lembro da minha primeira conversa, você falou CMV. Eu falei, pronto, Márcio, eu achei o que eu precisava. Com ele, que é o custo do produto, eu consigo saber as ações que eu posso fazer dentro do mês. Quando o mês não está indo bem, eu posso fazer novas ações de algo mensal ou de semanal para eu poder atingir o resultado final. Então, geralmente, como que eu faço isso? Até hoje eu estava tomando café com 2 amigos e eles riram. Ah, não, então pega essa planilha tua e do Márcio, manda pro cara da Ambev, porra. Se essa planilha é tão boa, manda pro cara da Ambev. Eu falei, cara, é uma coisa muito simples, eu tenho certeza que eles têm ferramentas muito melhores, mas é isso aí que acontece. Planejamento diário, semanal e mensal. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? A questão não é planilha. A questão não é planilha. Planilha não toma decisão. Escuta o que eu estou falando. Turminha que está assistindo a gente. Planilha não toma decisão. A planilha só tem a informação e serve para a gente, gestor, tomar decisão. Então, assim, eu falo uma coisa. Eu não vendo planilha. Planilha eu dou de graça. Você quer minha planilha? Eu dou de graça. Eu não tenho problema nenhum em dar uma planilha de graça e prefiro que use a minha, porque eu tenho certeza que está certa, do que ir na internet e buscar qualquer porcaria. Então, eu dou de graça. A questão não é isso. A questão maior é você ter uma rotina de olhar para a planilha, para olhar para os números e tomar a melhor decisão. É isso.
Se as pessoas estão aqui assistindo, estão achando interessante o papo, e eu acho que está bem legal, se quiserem ir no aviãozinho lá embaixo, no canto direito, lá embaixo, aperta ele e convida quem vocês acham que poderia se interessar também pela conversa. Ela vai estar gravada de qualquer maneira, e no final da live eu vou fazer um convite também. Mas, quiser chamar já as pessoas para entrar desde já, à vontade. Geraldo, volta ao assunto. CMV, vamos lá. Volta para o CMV. Quando a gente criou o CMV, eu falei assim, cara, eu tenho um norte agora, eu tenho o que eu posso fazer. Porque eu ia muito no feeling. Eu chegava para negociar com o cliente, a minha necessidade é essa, vamos fazer. Então, o começo da empresa serviu muito. Então, eu fazia um pedido com um CMV de 90, outro pedido com CMV de 40. No final, ele fazia um mês com 75, um mês com 60, e eu não tinha nem ideia do que era isso. E é isso que eu fui saber após conhecer. Quando a gente começou a trabalhar com o CMV, eu implantei uma planilha diária. Eu recebo o resultado das empresas todos os dias, 18h30. O que cada vendedor vendeu e qual é o CMV que ele está trabalhando e o CMV médio da empresa. E todos... Atenção para todo mundo. Isso é legal. O Geraldo tem uma rotina com todos os vendedores. Ele não deixa o barco ir andando e depois, lá no final do mês, vê o que aconteceu. Não. Todo dia ele vê o que foi vendido. E conta um pouquinho no pedido de venda, o que você fez nos teus pedidos de venda para você controlar esse CMV. Isso. Nos pedidos de venda, a gente aplicou numa planilha que até você deu assessoria para a gente implantar. Algumas coisas que a gente já trabalhávamos com cores, né? Para trabalhar com cores, que era uma coisa que não estava exata. Quando nós aplicamos o CMV, ficou ainda melhor. Eu conseguia ter mais gordura para trabalhar e eu consegui deixar mais resultado da empresa. Eu acho que o principal, Márcio, foi eu acreditar primeiro com quem eu estava trabalhando e acreditar numa planilha que você estava me fornecendo e eu entendi a solução da empresa, de qualquer empresa. É você trabalhar com alguém que você acredita. Primeira coisa. E eu acredito assim, não só no Márcio, mas em toda a equipe da Blue Numbers. Isso muitas pessoas ainda perguntam para mim, clientes, você tem alguma coisa com a Blue Numbers? Você é sócio? Eu falo, cara, não tenho nada com a Blue Numbers. Eu sou um cliente que acredito muito e é um cara que mudou o resultado dentro da empresa. Eu não tenho instabilidade, eu não tenho gangorra. Eu estou todo dia trabalhando exato. E isso é o que todo empresário precisava, toda empresa precisa ter. Então, esse relatório que eu recebo diário, cara, é uma coisa muito simples, é um Excel. É uma coisa muito simples. Você não precisa ter o melhor sistema do mundo. Você precisa ter vontade. Você precisa ter uma equipe que te traga algumas coisas de dentro do Excel que você pode trabalhar facilmente para chegar no resultado. A gente não trabalhou em sistema até hoje, Márcio. A gente trabalhou em todas as planilhas em Excel. Tem o meu sistema interno, só que a gente funciona, nunca trabalhou. É sempre em planilha. Muito bem, cara. Muito bem. Então, esse relatório de surpresas nem semanal, nem mensal. Né? E conta um pouquinho isso que está fazendo. Esse relatório diário, o que acontece? A lista de produtos, a relação de produtos que o Geraldo trabalha na MD é grande, é bem grande. Né? E os vendedores... Então, acima de 150 produtos SKUs. E o que os vendedores vão fazer? Tirar pedido. Só que as margens que deixam cada produto são diferentes. De um produto é maior, de outro é menor. Exatamente. O que acontece é que muita gente não sabe qual é a margem dos seus produtos e sai vendendo. E às vezes vende muito produto com margem pequena e pouco produto com margem grande. E o resultado não aparece. O que o Geraldo está fazendo é que ele controla cada pedido de venda. Né? Cada pedido que o vendedor traz, ele olha para ver se trouxe a margem que ele precisa para o negócio. É isso, né? Exato. E foi isso aí que a gente fez. Algumas negociações ainda a gente faz. Eu tenho uma planilha que eu consiga fazer grandes negociações, que o CMV ele me indica na hora. Eu só trabalho com CMV hoje. Eu não trabalho com nenhum outro indicador dentro da empresa para tirar um pedido. Os meus grandes clientes que eu atendo e faço questão de estar mensalmente ou trimestralmente dentro do cliente. Eu gosto de vendas, eu sou da rua, eu sinto a temperatura do representante, eu sei o que está passando, eu estou com ele. Faço questão, está ficando cada vez mais difícil estar com todos, mas estou presente. Só que o CMV, Márcio, é o que mudou a empresa. Uma coisa simples,
uma coisa que eu acreditei, uma coisa que a gente está 180 dias fazendo, e eu tenho certeza que eu vou fazer mais 2, 3, 4, 5 anos, porque a fórmula é muito simples. É lá diariamente para não ter surpresas dentro do mês, da semana e da quinzena. Então não adianta eu chegar no final do mês e olhar o CMV. Eu não vou conseguir mudar. Então, eu falo que vendas é mais ou menos, eu saio como um Waze. Daqui é Curitiba, eu moro em Santa Catarina. Eu vou colocar no Waze e vai dar 2 horas. Tá, maravilha. Começa o mês, tá tudo planejado, o papel aceita qualquer coisa. Na hora que eu vou para campo, começam as dificuldades. Na hora que eu vou para a estrada, tem acidente, eu tenho que parar abastecer, só que eu tenho um tempo para chegar lá, eu tenho uma meta para atingir. Então, eu tenho que ter ferramentas no meio do mês, propostas, eu tenho que ter negociações, eu tenho que inventar algo para eu atingir a meta no final do mês, que é a meta que a gente planejou no dia 1º com cada representante. Então, o planejamento fez a diferença dentro da empresa e o CMV me trouxe o resultado. Maravilha. Olha, tem já alguns comentários aqui, mas o que o Hernandes está colocando aqui dá um exemplo prático do uso do CMV. CMV é o seguinte, então, existem vários custos dentro da empresa, várias despesas dentro da empresa, e qualquer que seja o faturamento de 10, 100, 1 milhão, tanto faz o número, isso é 100%. Quando a gente tira o imposto, então já vira 95, 94, 90%. Quando a gente tira o CMV, que é o custo da mercadoria, e ela representa, por exemplo, 50%, daqueles 90 já são imposto, tiro 50, me sobra só 40% de margem para cobrir despesa fixa e sobrar o resultado que eu desejo, que eu gostaria. Então, quando o CMV ele é maior do que os 50%, o que acontece é que a margem fica muito pequena. Ela mal cobre a despesa fixa e, portanto, não deixa resultado. Então, o trabalho que o Geraldo faz, e que é o certo, é você controlar para que esse custo da mercadoria não fique muito alto. Por exemplo, agora também na pandemia tiveram muitos reajustes de preços, de insumos. Então, o que acontece é que você tem uma margem, preço menos os custos todos, sobra uma margem. Quando você tem um aumento de custo, essa margem fica pequena. O que precisa ser feito? Ou você negociar melhor os insumos para não aumentar tanto, ou olhar a tua precificação para garantir, continuar garantindo a sua margem. Então, o CMV é isso, é você controlar o seu custo da mercadoria para que você continue garantindo a margem do seu negócio. E é isso que a gente discute muito nessa conversa de uma vez por mês, né? De olhar, por exemplo, vamos projetar, e se o Geraldo, e ele faz isso, cara, quero fazer uma loucura e vou dar um televisor para o cliente que me comprar X mil reais, tá bom? Isso aí entraria como se fosse um custo de mercadoria. Ó, Gerou tá 70, 50, 70 televisões. Já deu tudo isso? Já. E a gente, ainda assim, a gente fez com que, mesmo atrelando esse custo dos televisores dentro do custo da mercadoria, como se fosse a mercadoria, como se fosse um desconto, enfim, ele pudesse ainda assim garantir um resultado. O que ele faz? Aumentando o valor da venda para conseguir entregar um televisor, porque aumentando o faturamento da empresa, ele está diluindo as despesas fixas. Tem despesas fixas com escritório, com contador, com internet, telefone, água, luz. Então, essa é fixa. Vendendo 1.000, ou 10.000, ou 100.000, essa é fixa. Agora, se eu faço essa venda aumentar, por exemplo, 10.000 de despesa fixa sobre 100.000 de venda, é 10%. 10.000 de despesa fixa sobre 200.000 de venda, é 5%. Eu ganho 5% no resultado direto. Então, dá para se fazer algumas loucuras, mas desde que você faça a conta para não dar um tiro no pé, né, e ficar sem resultado nenhum. E é isso que o Geraldo tem feito. Tem feito várias loucuras dessa, mas que beneficiam os clientes e trazem resultado para o negócio. É isso, né? Exatamente. Márcio, o que eu acho interessante que eu li aqui, que eu não tinha visto que dá para ficar lendo os comentários, teve uma pergunta muito legal aqui de uma pessoa. Como eu vejo a hora de contratar alguém? Você pode ter certeza que você vai saber a hora de contratar alguém. Vai te doer tanto segmento, que seja financeiro, seja comercial, separação,
vai te doer tanto ali que você vai, cara, preciso ter alguém. Aí é automática a resposta. Você vai ter certeza que você precisa contratar alguém. Não precisa ter dor. E outra coisa que eu achei interessante foi a parte do pessoal da equipe dizendo assim que a equipe de vendas começou, Márcio, com o nosso treinamento com a equipe de vendas. Antes da gente falar em CMV para cliente, para todos, a gente chamou toda a equipe de vendas interno, fizemos uma live e você explicou o CMV e a importância do DRE para uma loja física, né? Não só para uma loja física, para seja aonde for. Uma loja física, quando ela coloca ponto 50, ponto 1, 2.0, 2.2, o que ela está fazendo, ninguém sabia o resultado de um cliente comprar um produto por R$ 100 e vender por 200 ou vender por 150. Eu acho que quando a equipe de vendas entendeu isso, eles compraram a ideia de CMV e eles foram para campo. E com o CMV, eu te garanto que a gente vendeu mais, porque a gente fez venda casada, venda grande, não só o de um produto com CMV altíssimo. A gente conseguiu fazer, um exemplo, um whey que um CMV é alto, com um pré-treino com CMV abaixo. Hoje a gente faz uma venda casada. O cliente tem necessidade de comprar os dois. Então a gente proporciona ao cliente algo que ele está esperando, uma proposta, algo que ele consiga ter rentabilidade dentro da empresa. Então acho que ver é algo que você não adianta eu apenas comprar a ideia do CMV. A equipe comprou a ideia. Então foi muito fácil, né? Eu sozinho eu falo, eu não faço nada. Se eles não comprarem externo ou que seja alguém não comprar a minha ideia, eu jamais vou alcançar um resultado. Isso é a filosofia que eu tenho muito minha. Eu não faço nada, eu só absorvo os problemas, transmitir a eles de uma forma que a gente consiga alcançar o resultado. Maravilha. Queria explicar para a turma de vendas, porque tem muita gente comercial aqui, que esse conceito do CMV é o custo. Então, uma coisa que custou 10, eu vou indo por 20, né? Então, tem o custo em reais, mas quando a gente fala de CMV em percentual, ele é ao contrário do markup. O pessoal do comércio, né, fala muito de markup. Markup 2. 2 é isso, eu pego um custo de 10, multiplico por 2 e vendo por 20. Pego uma coisa de 50, multiplico por 2 e vendo por 100. Isso é o markup 2. O CMV é ao contrário. É o custo sobre o preço de venda. Então, um custo de 20 sobre um preço de venda de 40, 50%. Um custo de 100 sobre um preço de venda de 300, a gente tem um CMV de 33,3. Ele é o contrário do markup. Markup é preço sobre custo, o CMV é custo dividido pelo preço. É só isso. É o mesmo conceito visto em percentual. Por quê? Porque, de novo, do 100% da receita, eu tiro um percentual de imposto, eu tiro o percentual do CMV, eu tiro um percentual da despesa fixa e me sobra um percentual de resultado, que a gente chama isso de lucratividade. É isso. Agora, queria te fazer mais uma perguntinha sobre indicadores, porque a gente está falando de CMV, que é um indicador, né? A gente conversou essa semana e apareceu mais indicadores aí para se olhar no negócio. Sempre tem alguma novidade, e não é que eu guardo na gaveta e vou abrindo aos poucos, não. Porque da conversa que às vezes eu me sinto provocado e aí a gente vai se provocando e vai construindo uma coisa junto, né? A gente estava falando até de meta para os vendedores. A gente falou disso, né? Imagina uma mentoria de finanças falando de meta para vendedores. Mas é porque saiu aí outros 2 indicadores que são comerciais, mas tem muito a ver com finanças, que é ticket médio, né? Produtos na cesta do cliente. Então, o cliente vai comprar um produto, deu um ticket de R$ 100. Eu consegui enfiar 3 produtos, no bom sentido, 3 produtos, e porque ele precisaria, em vez de ele comprar do concorrente, comprou de mim, e no fim eu aumentei meu ticket para 250. Então, é isso, eu preciso melhor aproveitar cada cliente que entra na loja. No caso da MD, a gente falou de ticket médio, então cada cliente que é uma loja precisa comprar acima de X mil reais, é isso que a gente espera, porque senão ele vai comprar de outro, né? Porque ele tem que comprar para vender e compra mais do que isso. E a gente falou também de cada vendedor ter uma quantidade de CNPJs vendidos naquele mês, né?
Se a gente conseguir bater aquela quantidade de CNPJs com aquele ticket médio, o vendedor vira campeão, se bonifica, enfim, tem a comissão espetacular e traz o resultado para o negócio. Então, cada um aqui que está assistindo a live também pode tentar buscar esses exemplos, e é esse o objetivo da live. A gente não está dando uma aula aqui, a gente está batendo um papo, e todo mundo aqui está convidado para participar do papo, mas é trazer, de fato, essas informações e cada um aqui tentar espelhar para o seu negócio. Poxa, até eu para consultoria fiquei pensando isso, né? Quantos CNPJs a gente precisaria ter a mais com o ticket médio e, de repente, aumentando o ticket médio, o que resultado geraria isso para a gente? Ó, já virou um combustível para a gente começar a planejar 2022. Então, é isso. E aí, Geraldo, me conta, você falou ontem mesmo, né? Cara, eu à tarde vou começar a pensar nisso, vou mapear o meu mercado. É isso aí. A gente já começou a mudar a planilha do mensal de cada representante para a gente colocar mais esse item. É o que eu falo. Crescer, eu escuto, tem um vídeo do Flávio Augusto que é Crescer Dói. Eu escuto isso, eu não estou brincando, 100 vezes por mês. 100 vezes por mês. É um vídeo de 5 minutos. Eu escuto isso no dia 1º, antes de vir trabalhar, 4, 5 vezes. Eu escutei hoje 6 vezes. Eu escuto esse vídeo toda semana. E esse vídeo me traz um combustível de eu sempre estar aprendendo e sair da zona de conforto. Que eu falo, quando eu entendi o CMV e eu comecei a ficar, tipo, numa zona de conforto. Tá tudo bem, vem o Márcio e me aplica algo diferente. Vamos fazer agora ticket, cliente, estado, ticket médio, produtos. Eu falei, opa, vai ficar mais difícil. Isso é o que quer, cara, crescer, sair da zona de conforto. É muito difícil. Todos os dias você sair da zona de conforto é muito difícil. Porque vender só tem uma forma que eu escuto há 20 anos dentro de casa. Você vender mais para um cliente, você tem que ter mais clientes, você tem que vender para o cara mais vezes e você tem que vender para o cara mais produtos. Não tem outra fórmula. Você pode ser lojista, representante, nutricionista, farmacêutico, tudo que você consultor. vai ter. Você tem que ter mais clientes, vender para o cara mais do que uma vez por mês e você conseguir cadastrar mais itens. Ah, vamos colocar uma nutricionista. Pô, como é que eu vou fazer? Você tem que trazer o cara para o teu consultório mais vezes para vender mais produtos mais vezes para o cara, para aumentar o teu faturamento. Então, vendas. Muitas pessoas falam assim, eu não sei vender. Eu não vendo. Você vende tudo. Todo mundo vende todos os dias. Você vende algo. Eu sou nutricionista. Você vende seu serviço. Todo mundo vende. E vender é algo que você precisa praticar. E você só pratica vendendo. Venda não existe treinamento. O treinamento de vendas é na venda. Você tem que sair e vender. Certo ou errado, você tem que vender. Eu vendia muito mal. Eu vendi muito mal. E até hoje, às vezes eu saio de uma negociação e falo assim, não foi a melhor, eu podia ter feito melhor. Eu aprendi para a próxima não aplicar isso. Então, vendas é prática. Vendas é exercício. Vendas só se exercita vendendo, cara. Eu falo assim, vendas, o que eu preciso fazer para melhorar? É o que a gente teve no nosso bate-papo ontem. O CMV está regulado? Cara, regulado, parece um relógio. Todos os meses, só melhorando o que a gente faz. Agora, o que a gente vai fazer? Outros estados, número de clientes, ticket médio do cliente. Como melhorar isso? Que a gente vai ter um faturamento de 30%, 40% a mais assim que a gente for aplicando com o representante. E a minha cabeça, eu chego no hotel até hoje, qual é a tua profissão? Representante comercial. Eternamente, eu vou ser representante comercial. A minha cabeça é de vendas. E eu sempre fui um cara que tive orgulho de dizer representante comercial há 15 anos atrás. Não hoje que o cara fala, nossa, o cara de vendas ganha dinheiro. Não, eu era representante comercial e quando eu chego no hotel hoje, eu coloco isso, representante comercial. Então, eu tenho muito essa escola de vendas, né? Só que você vem e aplica alguma pessoa que sai da zona de conforto. Então, você sempre me lança alguma coisa para sair da zona de conforto. E a gente acha que a gente é bom em alguma coisa. Só que a gente aprende a cada vez que você conversa com alguém, que eu faço um curso, que eu leio um livro, coisas que eu não fiz em 43 anos da minha vida, ler 12 livros no ano. E eu acredito que esse ano a gente vai ler mais. Então isso vai me trazendo... E eu leio o quê? Vendas.
eu não trabalho com outra coisa que seja vendas. Eu amo estudar vendas. Me falam isso. Pô, Geraldo, só estuda vendas. Eu falo que eu estudo vendas porque cada vez que eu estudo, eu vejo que eu não sei nada. Quanto mais eu Tem estudo, uma coisa, eu vou falar uma coisa, Geraldo, tem uma coisa que é assim, falam que se a gente tenta ser bom em tudo, a gente vai ser ruim em tudo, né? A gente vai ser médio, medíocre em tudo. Então é melhor que a gente seja muito bom ou o melhor em alguma coisa. Isso é sempre. Então, primeiro. Segundo, que você está falando de representante comercial, eu falo todos os dias, porque as pessoas me perguntam, Márcio, você é o que na Blue Numbers? Eu sou vendedor. vendedor. Sócio fundador era um título que ficou no contrato social. Eu sou vendedor da Blue Numbers. Márcio, mas você não é o consultor? Eu também sou consultor. Eu também sou consultor. Tenho uma equipe de consultores. Tem vários chapéus. Tem Eu vários tenho chapéus. vários. Eu tenho vários, mas o principal meu da Blue Numbers é vendedor. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou vendedor. E eu acho que eu me daria bem vendendo qualquer coisa. Eu acho que o vendedor, ele aprende na prática, como você colocou, né? E todo mundo pode se tornar um vendedor, mas também ele pode se tornar um melhor vendedor quando ele acaba tendo alguns conceitos. Quando você ganhou alguns conceitos financeiros, você acabou se tornando um vendedor ainda melhor. Eu não tenho dúvida disso, né? Quando você sai de uma negociação, você às vezes tem esse peso de dizer, podia ter sido melhor. Puxa vida, vou melhorar para a próxima, porque alguma coisa na tua cabeça martelou e disse, puta, não saí com a margem que eu queria, ou não saí com o valor que eu precisava, né? Então, talvez alguma coisa que você foi agregando aí de finanças, e é isso, a gente pode ser muito bom em alguma coisa, mas tendo um pouquinho só de algum conceito a mais, seja de processos, de pessoas, de finanças, isso agrega bastante, né? Sempre. O Léo já está dizendo que eu também, além de psicólogo, professor, o Léo já teve aula comigo, professor eu também sou, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou professor, adoro dar aula. Eu vou dizer que os momentos onde eu mais aprendo são os momentos onde eu dou aula, porque vem perguntas que às vezes eu nunca parei para pensar e coisas que eu preciso responder na hora, em cima de um palco, na frente do aluno, na frente da tela hoje em dia, e que me forçam a ter um raciocínio rápido, veloz, para chegar na resposta rápida. Nem tudo eu sei também, mas eu tento buscar o máximo que eu posso e me esforço. E todas as aulas eu termino esbodegado, assim, sem voz também, sem forças, porque de fato é uma energia absurda colocada. Olha, eu tenho uma dúvida, Geraldo, que eu queria te perguntar, porque eu acho que passa por muitos empresários isso. Por que será que os empresários olham para faturamento? Cara, vamos bater a meta de faturamento, a meta de vendas. O faturamento vai ser maior do que foi o ano passado. Não sei, será que interessaria olhar mais para realmente para venda ou deveria estar olhando para resultado? O que importa é dinheiro no bolso ou é faturamento para poder pagar imposto e etc. E eu falo muito disso também, já várias vezes já falei. Para mim, faturamento é fazer carinho no ego, né? E resultado, aí sim, esse é o que importa. O que você acha? Por que empresário só fica focando a primeira linha do relatório? Só foca a venda, só foca faturamento e não olha para resultado? Eu acho que tem dois pontos, né, Márcio? Primeiro, o ego do ser humano. Todo mundo, ser humano, tem ego, né? E que até o momento que você consegue controlar o ego, é uma coisa assim... Demora muito tempo, é um exercício muito difícil você controlar o ego, porque não tem ninguém que goste de chegar e falar, olha, eu faturei tanto, a minha empresa cresceu 100%. Então, esse ego, você controlar esse ego, é muito difícil, porque o ser humano tem ego. Você gosta sempre de dizer que você conseguir algo que o outro não conseguiu. Isso é muito, muito do ser humano, em qualquer coisa. Eu falo isso, tem um amigo meu que pedala comigo, eu falo... o Mike, eu falo, Mike, o ciclista tem um ego inflado. O ciclista, ele não gosta de perder para o outro. Você não conhece o cara passou de você, você vai atrás. Então, isso é o ego do ser humano. Então, isso é a primeira coisa, que a pessoa controlar o ego. Até passar mal, até passar mal. Eu fui uma vez no meu limite de bicicleta,
tive que parar na rua porque eu estava passando mal já. E aí é isso, a gente vai até o limite. Mas acho que empresário é isso mesmo. Isso é das primeiras coisas. E o segundo é falta de conhecimento, né? É falta de assessoria, de pessoas que cercam você. Por isso que você tem essa porcentagem em 5 anos, empresas 75%, 80%, fechando nos primeiros 5 anos no Brasil, devido a esse número de falta de conhecimento que a gente não tem lá na escola, né? Eu era o cara do fundão, eu era o cara que eu nunca gostei, né? Eu nunca gostei de estudar, eu falava para minha mãe, mãe, você nunca vai me ver formado. Eu não quero isso para mim, né? Eu não quero faculdade. A faculdade não vai me ensinar o que eu quero. Eu preciso de outras coisas, né? Então, isso eu já tinha lá na minha ideia. Eu nasci com 6, 7 anos, eu estava na turma do fundão, resolvendo o problema, falsificando a assinatura do boletim, dizendo que eu tinha gaseado aula. Eu resolvi um problema todos os dias. E eu falo que esses problemas que eu resolvi na minha infância toda foi os problemas que quando eu recebo um problema hoje dentro da empresa, cara, eu estou muito tranquilo, porque eu nasci com um problema. E quando o meu amigo, que é o cara do DF, que tirava 10 em tudo, é o cara que nunca teve problema, quando ele vem para o campo de trabalho, no primeiro problema que ele tem, ele tem pânico. O medo, ele paralisa, o medo dele paralisa. Então, esse cara do fundão, ele tomou porrada a vida toda. Ele reprovou, ele tinha que ver outros amigos, fazer novas amizades. A vida toda ele tomou porrada. Entendeu? Então, esse negócio de estudar hoje, que eu falo que eu tenho um filho numa faculdade e falo para ele, tem que estudar. Só que a faculdade não vai me trazer nem finanças, nem conhecimento de empreender, nem conhecimento de fazer algo melhor. Não foi na faculdade que você aprendeu, eu tenho certeza disso. Então, é esse estudo que você faz fora que você vai trazendo coisas, coisas que você está totalmente diferente das pessoas que estão só em estudo, de pessoas que estão só na literatura e não tem a prática. Teoria, né? Vontade também, né? E não tem vontade de criar o medo, porque eu vejo medo nas pessoas. O medo, eu falo que o medo é a pior sensação que o ser humano pode ter, é o medo. Porque ele paralisa. Eu falo sempre o medo de você sentir aquele friozinho na barriga do primeiro beijo, do primeiro encontro, isso é um medo. Isso é um medo gostoso. Agora, o pânico de você não conseguir fazer algo, isso é, cara, é onde paralisa e as pessoas não conseguem dar um passo para frente. É o medo de você ter algo. Isso é o que eu observo mais nas pessoas, entre todas as pessoas que eu convivo, eu falo que o medo é a pior coisa que tem no ser humano hoje, é o medo. Né? Tá certíssimo. Olha, a gente... Não, respondeu sim. Agora, eu perguntei por que se olha primeiro ou só o faturamento, só as vendas, e não se olha para resultado, né? E tem gente que respondeu, não respondeu, acho. Não sabe olhar. Às vezes não sabe olhar o resultado, não sabe para onde olhar. Resume. É isso aí. É isso aí. Tem uma ego coisa e conhecimento. A falta de conhecimento. Eu vou dizer uma coisa, né? E acho que eu tento passar isso quando eu falo de finanças. Finanças não é um bicho de 7 cabeças. A gente vem traumatizado da escola, vem traumatizado da faculdade. Eu também fui. Nunca gostei de matemática, nunca fui um aluno exemplar de matemática. Me formei em administração, mas foquei em marketing porque eu odiava finanças. Não sabia o que era, na verdade, nunca fui estimulado para isso. E aprendi na prática mesmo, trabalhando, tendo que correr atrás, tendo que fazer conta, porque no tempo que eu fui me formando nem tinha internet, nem tinha Google, não tinha essas coisas todas. O Excel estava chegando, estava saindo de Lotus 1, 2, 3 para Excel, estava começando. Então, nem todo mundo tinha computador naquela época. Então, eu aprendi mesmo na marra. E aprendi muito dando aula, dando curso. Muito, 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 porque eu tinha que estudar para fazer os cursos, para poder ensinar de um jeito fácil. Eu já ensinei muito vendedor, finanças para vendedor, da Danone, da Johnson, então, sempre adorei. Mas eu acho que são poucos os conceitos financeiros necessários. A gente não precisa deixar num formato tão aterrorizante, falando, né, no português claro, mas o empresário ele confunde. O empresário ele mistura caixa com competência. Primeiro, ele acha que só olhar para o extrato bancário é o suficiente para entender a empresa. Não. O extrato bancário é o que você recebeu, o que você pagou.
mas você pode estar pagando a mais porque está se estocando, aumentando o seu estoque. Por isso que você está pagando a mais. Em algum momento, se você parar de comprar e vender o seu estoque, acaba saindo menos. Então, daí parece que a empresa virou excelente. Não, o caixa estava ruim, o caixa agora ficou bom, né? Mas não é que a empresa era ruim e agora a empresa está excelente. É o caixa que teve essa oscilação. Então, o empresário precisa conseguir enxergar por caixa, que é isso, por competência, que é onde o relatório te mostra se você tem lucro ou prejuízo, fazer um planejamento para o futuro, né, para poder confrontar o que você planejou com o que você realizou. Senão você fica travado, olhando para extrato bancário, o extrato negativo, o extrato sempre com pouco valor, e você cada vez mais assustado. Talvez por isso que acaba travando. O empresário fica em pânico, porque não sabe o que olhar e olha para uma única coisa e acha que está tudo acabado. Eu conheço um monte de empresário que se desfez de loja, fechou a empresa, porque achava que estava ruim. E a empresa não era ruim. Algum processo lá dentro é que não estava legal. Algum processo. Geraldo, a gente está se aproximando do fim. Passa rápido, não apenas. Passa rápido demais. E as pessoas estão aqui. A doutora Tati te entregou, disse que escuta de você aí todos os dias mesmo falar disso. E escutar. Juliano, que é cliente nosso também, diz que faturamento é ego. O Léo diz que é falta de conhecimento, esses problemas todos de gestão. Eu também acho. Agora, eu queria que você deixasse, como a gente entrando já na parte final, que conselho, com tudo isso que você aprendeu? Primeiro, óbvio que essa pergunta é ridícula, como todo mundo fala, porque se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, quando você começou há 3 anos atrás a MD, talvez tivesse sido diferente. Talvez. Primeiro, teria sido diferente? Te pergunto. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber. Então eu falo assim que eu vivo muito hoje e vivo muito amanhã. O que eu posso deixar de mensagem para qualquer pessoa, cara, quando você vai montar algo, só tem um plano A, não tem plano B. Não existe ter dois planos. Você tem que fazer teu plano A dar certo. Eu larguei um emprego, eu larguei uma empresa que vinha indicando ser líder de com estabilidade, com uma venda, com uma certeza, para começar o meu plano A. E nunca existiu o plano B. Eu tinha muita certeza do que a gente ia construir, eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo, só que eu não fiz nada disso sozinho. Então, o que eu mais quero não é nem dar um exemplo, mas agradecer todas as pessoas que fizeram parte disso lá no começo e fazem parte disso até hoje, né? E eu falo que o dia que você achar que você faz algo sozinho, que é só você e Deus, você tá certeza do teu fracasso tá ali na frente. Ou é mensal, é semestral, é anual, o teu fracasso está ali na frente. Mas eu gostaria de saber, eu nunca vou saber, mas eu gostaria de saber como teria sido lá no começo. Eu acho que tudo tem um momento certo. Eu acho que o começo, da forma que nós começamos a arrojar, um caixa muito bom, por isso nunca tivemos problema. Sempre fui muito pé no chão, né, em relação a pagamentos. Isso é uma coisa dentro da empresa aqui que não existe pagamentos com um dia de atraso. A única coisa que me tira, quer me tirar do sério, me apresenta um boleto com juros e multa. Isso é uma coisa que não existe dentro da empresa. Isso acho que é um processo da empresa, ter um caixa, ter planejar. E o começo eu fui muito arrojado. A gente invadiu regiões, lojas, e eu sempre me senti muito confortável do lado de empresas líderes, de saber o que eu estava entregando, que é um produto que ali dentro eu falo que tem a verdade. Então é isso que eu quero deixar para qualquer pessoa que está fazendo algo, é você fazer alguma coisa com verdade, você entregar um produto, independente do que você faça. Cara, e que tenha muito amor, muito tesão todos os dias para vir para cá. Eu faço isso há mais de 20 anos e eu tenho certeza que eu tenho mais 30 anos aqui. Eu não penso jamais vender isso aqui hoje, porque eu vivo isso aqui é minha paixão, é minha vida, é meu projeto de vida. Eu não tenho outro projeto, eu não tenho plano B. Esse é o meu plano A e vai dar certo. E eu
Não tem cogitação disso aqui não dar certo. Todos os meses, todos os dias são difíceis. Todos os dias eu recebo reajuste e todos os dias eu tenho que ter um planejamento como que eu vou passar isso para a equipe de vendas. Então, o que eu tenho mais para falar é, cara, você acreditar no que você faz, você estudar muito, você pagar assessores, você estar do lado de pessoas que te tragam informações corretas e você acreditar nas pessoas que você contrate. Pague bem as pessoas que você tem ao seu lado. Tenha orgulho de pagar a comissão. Eu falo que eu já trabalhei em empresas que o cara falava, eu adoro pagar premiação. Só na hora de pagar não gostava. E eu falo que eu tenho o maior tesão de pagar premiação. Eu tenho o maior orgulho de dar prêmio. Eu tenho o maior orgulho. Eu não faço mais porque a gente tem um caixa para cumprir. Mas eu faço todos os meses. Eu tenho o maior orgulho de presentear comissão, premiação, bonificação. Cara, isso a gente vive disso. Eu sei que tem um É amor. reconhecimento, né? É Cara, reconhecimento. a gente vive de amor, mas a gente vive de dinheiro. Né? A gente vive do dinheiro também. Então não adianta o representante amar fazer o que ele faz e não ter retorno financeiro. Eu me preocupo com eles como o meu salário. Com cada um eu me preocupo. Eu conheço a vida de cada um. Eu me envolvo pessoal com cada vendedor ou com cada pessoa aqui dentro da empresa. Eu adoro terminar um mês e dizer, cara, a gente bateu o recorde, vamos fazer uma brincadeira e pagar uma premiação e ver o cara melhor, o cara crescendo. Então, cara, é você partilhar o que você está recebendo para você na frente ser retribuído, cara. Ajude os outros do fundo do coração, sem ganância. Você não vê esse mundo para ter tudo para você. Então, acho que quando eu comecei a plantar isso na minha vida, mudou bastante. Mas acho que você colocou alguns pontos muito importantes, eu também acredito nisso. Primeiro, ir todo dia com vontade de trabalhar, né? Com brilho no olho. Porque as pessoas percebem isso, a equipe percebe, os clientes percebem, então é ter de fato brilho no olho. Segunda coisa que você colocou, e eu acho talvez a primeira da lista, é uma excelente entrega. Se você vende alguma coisa, que você entregue o melhor que você pode, que você exceda as expectativas, porque isso é o que vai fazer você se perpetuar, o cliente continuar comprando de você, o cliente te indicando. Essa super entrega é o que vai deixar você perpétuo. As pessoas aqui estão fazendo um monte de comentários, colocando palmas, corações, porque te conhecem, acreditam em você, te conhecem, sabem que você é exatamente isso que você está falando. Achei fantástico, fantástico. Eu queria primeiro então fazer um convite para todo mundo que está aqui, depois volto para você se despedir. Tá? No dia 4 de novembro, as pessoas queriam saber, eu quero uma planilha dessa, vão ter o que vocês quiserem, eu vou entregar, não tenho problema nenhum com isso. Não vendo planilhas, não sou dono de sistema nenhum, nunca quis ter um sistema. Acho que essa dor de cabeça aí eu me livrei. De qualquer maneira, eu quero convidar para o dia 4 de novembro, às 20 horas. Vai ser como se fosse uma live. Vai ser uma aula de precificação. É um assunto super importante, talvez o nervo, né, principal de qualquer empresa. E aí, então, a gente vai falar dia 4 de novembro, às 20 horas, sobre precificação. Eu quero convidar todo mundo, mas não vai ser uma live como essa, aberta, vai ser só para o grupo que se cadastrar lá no Márcio Yavelberg, nesse perfil Márcio Yavelberg, na bio tem um linkzinho. É só apertar o link, cadastrar o seu nome, seus dados, isso é a inscrição. Aí com esses dados a gente vai mandar um link para que quem estiver inscrito participe. Vai ser um grupo restrito, só para quem se cadastrar. Então eu quero fazer esse convite para quem quiser. Vai lá, não esquece, faz, e aí a gente participa juntos. A gente vai ensinar vocês a precificarem, vai ter planilha, vou entregar a planilha sem problema nenhum, é inteiramente grátis. Vai ser online e inteiramente grátis. Feito o meu convite. Eu queria voltar para você, Geraldo, para você se despedir de todo mundo aí. Márcio, eu quero te agradecer demais. Eu vou te falar que foi mais uma quebra de você fazer algo que você
sai da sua zona de conforto, era uma live. Eu sou um cara extremamente tímido, ninguém, talvez não acreditem, meus amigos, minhas pessoas, meus clientes, mas eu sou um cara extremamente tímido, cara. Eu não sou um cara de público, não sou um cara de live. Então, quando eu falei que eu nunca tinha aceitado, eu acho que isso serviu para quebrar essa barreira, de mostrar mais quem é MD, de mostrar o que a gente está fazendo, de trazer algumas coisas dentro da MD, mostrar a fábrica, convidar a Lourdes, que está presente. A gente também é tímido igual, a gente conversa muito. Quando a gente conversa, se deixar 3 horas, a gente tem um carinho muito especial. É uma pessoa, é a proprietária da Biogen, junto com o Antônio. São pessoas que me acolheram de braços abertos quando eu precisei. Vou ser grato eternamente. Não sou fiel, sou leal à Biogen. Recebo convites mensal de outras empresas. Quando você é pequeno, ninguém te convida. Quando você começa a aparecer em alguns lugares, você recebe convite. Mas quem abriu as minhas portas foi a Biogen. Então, eu sou leal a eles. Essa palavra é muito forte, mas eternamente. Sou leal a eles. E, agradecer toda a equipe de vendas, a equipe interna, minha família, que as coisas vão acontecendo e são coisas que a gente não imaginava. Um dia eu estar numa live, minha esposa vive de live, ela é professora, ela fala muito isso e é uma coisa que eu falava, eu jamais vou fazer isso. E eu falei para ela hoje, antes de começar, cara, eu estou extremamente nervoso, cara, ansioso, uma coisa diferente, coisa de falar, que foi totalmente tranquilo. Mas o frio na barriga é gostoso, você falou isso. Não me paralisou, eu coloquei crescer dói 10 vezes. Eu falei, cara, isso aqui dói, mas isso aqui é legal, eu gostei muito, foi muito bom. Foi um papo extremamente natural, foi como a gente conversa todo dia 10, né? E, cara, talvez isso tenha sido mais um avanço para o Geraldo, para a MD, de expor mais quem somos nós, de estar dentro da fábrica, mostrar a nossa produção, falar mais de produtos, falar de mercado, falar o que está acontecendo. O nosso mercado é um mercado que o Brasil do mundo está sofrendo, né? As nossas matérias-primas estão tendo reajustes semanalmente, rupturas de produto. Cara, e todo dia faz a gente fortalecer. E aquela frase que eu falo para todos os vendedores: eu não dou jeito para a morte. Isso é a única coisa que a gente não dá jeito. Para o resto, reajuste, ruptura de mercadoria, tudo isso a gente não foi a primeira vez que a gente está passando e não vai ser a última. Trabalhar com vendas, trabalhar com crescimento, crescer dói. Dói e dói muito. Sair da tua zona de conforto, tudo dói. Você quer emagrecer, é difícil. Você quer pedalar, você pedala 60, 100 quilômetros, é difícil. Só depois que você faz algo, que é algo assim que você... Cara, eu fiz o limite do pedal, nós dois pedalamos. Eu tive o prazer de, em 2013, fazer um Ironman. Cara, quando você termina uma prova daquela, você fala assim, nada me barra. Eu acho que o aprendizado de um Ironman para uma pessoa é assim, nada te barra. Nada é impossível mais. Você consegue qualquer coisa. Eu consegui, acho que, fazer algo que eu não imaginava. Eu fiz algumas provas e me trouxe uma lição comercial muito grande. Acordar cedo todos, cumprir até o último número, meta é 100%. Então, eu só tenho que te agradecer por esse convite. Muito feliz de ter aceito e dizer que eu estou o que você precisar sempre. Vou ser muito grato ao Blue Numbers, ao Márcio e todas as pessoas que estão sempre me assessorando, porque eu só sou uma pessoa que transmite ideias e tenho ideias com outras pessoas. É só isso. Geraldo, eu que agradeço. Eu que agradeço demais você ter participado, ter aceito o convite. Eu acho que uma coisa que talvez você deve ter sentido, ou as pessoas perceberam isso, é que é legal, quando você vai no Meu Sucesso buscar inspiração em empresários que fizeram coisas, passa a ser prazeroso também a gente poder ensinar, passa a ser prazeroso a gente poder passar as nossas experiências, passa a ser prazeroso a gente poder ajudar outras pessoas a terem um sucesso maior, a terem um caminho menos difícil. Eu acho que é isso que você acabou de fazer também aqui nessa live. Trouxe algumas experiências e ajudou muita gente a perceber que tem caminhos bons para serem seguidos. A gente está no limite do Márcio, tempo, 8 horas. Tá bom. Se eu toquei uma pessoa, eu já estou muito feliz, cara. Uma pessoa é o suficiente para eu
ter passado esses 60 minutos conversando com você. Isso é muito importante. Tocou várias aqui, porque um monte de gente fez um monte de comentário aí. Tocou várias com certeza e eu adorei. No mínimo foi super legal, super agradável e adorei. Ó, o Sérgio está colocando, cliente nosso também, excelente live, sempre aprendendo. Todo mundo sempre aprende escutando e falando. A gente aprende, eu falei, eu aprendo dando aula, então com certeza é uma delícia. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Muitíssimo obrigado para todo mundo que ficou até essa hora escutando e participando do papo. E vamos fazer novas. Obrigado. Abraços. Fica à disposição. Tá? Grande abraço aí para todos.